Revista BH News. Oferecimento Minds, o inglês de verdade. Você sabe como é a vida de uma modelo mirim profissional? O Vinícius Aguiar está aqui para nos contar como é a vida dessas meninas e os cuidados que se deve ter para não atrapalhar o desenvolvimento delas. Vinícius, boa tarde, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Marcela, não é? Isabela, sejam bem-vindas. Quero saber tudo, né, de como que vocês estão, né, nesse trabalho, mas eu vou começar com o Vinícius. Muito boa tarde. Obrigada. Vinícius, me conta. Como é a vida das modelos mirim? Como que é a rotina? Como é que funciona isso? Para começar é assim, encantador, né? É. Dá para ver pelo sorriso, olha. Lindas, muito lindas. Princesas. E não só o estereótipo, mas a simpatia, que é o que encanta a qualquer cliente. Que é isso que importa mais. Exatamente. Uhum. Inclusive é isso, né, que a agência vem trabalhando. Uhum. Né? Tem tido um trabalho muito fervoroso em cima disso, que é formar o caráter dos profissionais desde criança. Isso é importante. Né? Junto com o apoio dos pais, que é um imprescindível. Uhum. Né? E hoje em dia é o que o mercado, a imprensa, a mídia busca. Né? Então a gente vem trabalhando para formá-las, para justamente também desenvolvê-las. Né? Então elas realizam trabalhos em emissoras, em programas, em comerciais, na mídia em geral. O mercado publicitário é muito carente disso. E a criança hoje em dia, ela tem vendido muito melhor qualquer produto, se você reparar. Né? Elas têm uma certa inocência, né? Assim, um certo charme infantil. Pura, né? Essa aqui eu não estou conseguindo nem parar de olhar para ela. Ela é tão fofa. E a outra com esse batom, com esse arquinho, gente, tá linda demais. Mas deixa eu te perguntar. Depois que elas são selecionadas por alguma agência ou algum produtor de elenco, elas estão no casting, né, de alguma empresa. E aí? Aí a agência liga para fazer teste. Sim, então tem esse processo do teste também, né? Ela, depois que ela entrou na agência, ela ainda vai passar por um teste para o comercial. Exatamente. Ou para o desfile. Inclusive o mercado infantil, né? O Kids, né? Hoje em dia falando, é muito disputado, tão quanto o adulto, porque muitos buscam essa simpatia, mas essa simpatia ela não vem só do estereótipo, como eu havia dito, ela vem justamente da inocência, da pureza. Uma criança não tem como você enganar ninguém, então ela chega, ela vende o produto dentro da pureza, só que o cliente é exigente também. Então ele analisa muitos quesitos, principalmente além da beleza, a educação. Sim. Porque, gente, convenhamos, né? Aquelas crianças insuportáveis, mal educadas, pirracentas, essa aí não tem como. Que dá trabalho no set. Misericórdia. E como é que vocês tratam? Porque como são crianças, elas têm que ter realmente um suporte até da agência. Exatamente. Como é que você trata essa questão de uma criança, às vezes, não passa no teste, fica triste, chateada, não deixa de ser uma rejeição de alguma forma, não significa que não gostaram dela. Às vezes ela não tem o perfil, eu queria que fosse uma morena, essa loura, não pode. Como que isso é trabalhado para que realmente não atrapalhe o desenvolvimento da criança como indivíduo mesmo? Assim como a criança é pura, também nós trabalhamos da mesma forma, com transparência. Não tem como enganar uma criança. Então a gente simplesmente trabalha assim como um adulto. Fala, olha, você não passou nesse teste, porque a gente tem que trabalhar isso, você precisa melhorar isso, e elas reconhecem. É aí que você vê a devida vocação, né? Que a pessoa já tem uma certa maturidade para aceitar. E aí a gente então trabalha junto com ela nisso, nesse quesito que ela precisa melhorar. E desde pequenininha, assim, Sim. elas já têm esse feedback, assim? Sim. E os pais ajudam muito nisso também? Sem dúvida, é imprescindível. Porque eu imagino como eu disse, que principalmente a educação, né? Isso. Mas porque eu imagino que às vezes, assim, ali né, assim, no teste, às vezes ela não demonstre, mas às vezes ela vai para casa e sente, né? Passa por aquele processo que os pais têm que estar, né? Tem que dar um apoio. Educação emocional. Isso. Para isso, inclusive, a agência que eu trabalho, ela tem até um suporte psicológico para isso. Então tem. Eles têm um acesso a uma psicóloga para conversar. Tem todo o treinamento também
Antes, inclusive, de ir para qualquer trabalho. Uma preparação. Sim. E não só, desculpa te interromper. Não, pode falar. As produtoras que a gente trabalha em parceria também, inclusive do Rio de Janeiro e São Paulo. Sei. E essa questão da carga horária, como é que é? Geralmente dura muito tempo, a criança estuda, e aí? Às vezes precisa matar a aula? Como é que funciona? No caso, é tudo ponderado. Claro que tem suas exceções, né? Por exemplo, um trabalho nomeado, né? Assim como nós também do ramo, a gente tem algumas falhas, né? Por exemplo, tem esse dia que é imprescindível ela faltar na escola. Mas isso antes é alinhado junto com a escola, a agência emite uma declaração, né? E a criança não tem problema algum. Porque, principalmente, o estudo é que ajuda na educação, na formação do caráter, além do profissional que é a agência que cuida. Sem falar que ainda nessa idade ela não consegue nem ter certeza do que ela quer para o futuro e nem saber se vai conseguir também, que são outras, né? Não dá para abdicar da vida para se dedicar a isso. Tem que ter uma dedicação, mas tem que ter também um bom senso, que são crianças que precisam da educação. Em partes, porque tem criança que você até assusta, que ela tem um feeling tão grande para aquilo, aquela vocação tão grande, que a gente às vezes tem que ter um trabalho até especializado. Por exemplo, já cheguei a formar criança de 14, 12 anos nessa média, que se comparava melhor do que muitos adultos que eu formei. Em que sentido? Por questão de maturidade. De maturidade. Sim. E existe uma diferença, porque eu sei que para adultos existe, não sei se, imagino que para criança possa existir também, da modelo fotográfica para modelo de passarela? Sim. Ou na infância ainda não se difere? Desde a infância. Desde a infância. E qual que é o padrão para passarela? Não, infantil? Isso. Não, aí já não tem muito padrão. Não, né? Mais a graça kids, mesmo. É isso que eu ia falar. Na idade kids ainda não, porque ainda está em desenvolvimento, né? Então, na idade de 5 até os 12, até então não. Agora passou dos 12, aí sim. Então, a gente considera uma modelo mirim até 12 anos? Sim. E depois já é? Teen. É teen? Isso. E depois que vira adulto? Isso. Depois dos 18. Que idade que elas têm? Marcela, você tem quantos anos? 7. Ai, e você, Isabela? Eu tenho 8. 8, gente, que fofos. Me conta um pouquinho, vou começar com a Isabela primeiro, que ela é mais velha. Isabela, me conta, você gosta de trabalhar com isso? Você se diverte? Como que é? Eu gosto muito de desfilar. É? Eu gosto muito. Você prefere desfilar do que foto? Não. Não? Ou você não sabe ainda qual que você gosta mais? Eu gosto mais de foto. Você gosta mais de foto? Por quê? É que quando eu tiro foto, eu olho pra mim. Eu gosto muito de olhar pra minha beleza. Você gosta de se ver depois? Gosto. Entendi. E como é que é sua mãe, seu pai, eles te apoiam, eles te levam? Como que é? A minha mãe sempre me apoiou. Ela disse que eu tenho que acreditar nas coisas que eu tenho que fazer. Sei, nos seus sonhos. E o meu padrasto, né? Ele sempre me falou pra mim. Sempre me apoiou também. Também? Então você tem um apoio em casa, isso é importante, né? E quando você vai, já aconteceu de você ir em algum teste e eles falarem, não, você tá muito pequenininha, ou você, não, né, de alguma forma não encaixou no perfil deles? Não. Não? Porque você é muito linda, então você é sempre aprovada. Isabela, e você? Não, Isabela não, Isabela é você. Marcela, me conta, você adora, você gosta, qual que você prefere? Eu prefiro desfilar. Você prefere? Eu gosto muito. É? O que você gosta mais no desfile? É que eu me sinto feliz. É? Muito Que feliz graça, de gente. desfilar. Eu gosto. E seus pais, em casa, você também tem um apoio? Eles te ajudam? Minha mãe me apoia muito. É? Meu pai tem medo quando eu vou ir nos lugares assim. E minha irmã também me apoia muito. Sua irmã é mais velha? E aí todo mundo vai te assistir? E aí você adora? Gosto muito. Ai, que fofa. E Vinícius, me conta uma coisa, como que funciona a questão, porque é um tema polêmico, de certa forma, a questão da maquiagem nas meninas, durante ou a foto, ou o desfile, né? Porque a gente vê muito essa conversa assim nas revistas, nos jornais, essa questão da maquiagem. Bom, vai da produção, né? Assim como na emissora tem uma certa diferença do estúdio, então é sempre a maquiagem mais clean, mais leve, que
né? Não dá para passar uma sombra numa criança, né? Então tem que ser algo mais clean. Agora vai de acordo com a produção. Por exemplo, a Isabela já teve produção no Rio de Janeiro, em alguns programas, e aí ela já teve vários tipos de produção, né? Tem produção que às vezes é temática, né? Por exemplo, é palhacinho, etc. Ou às vezes não. Mas a grande maioria das vezes é bem leve, bem clean. Ótimo. E os pais, eles participam dessa decisão? Sem dúvida. Antes de assinar o contrato, é tudo especificado. Sim, olha, ela vai ser maquiada assim, vai ser tal dia. E aí, sempre eles passam por esse processo. Sim. E os pais podem acompanhar de perto? Devem. E isso é encorajado, inclusive. Sim, sem dúvida. Que eu acho que isso é o mais importante, né? As meninas, elas são preparadas para se tornarem modelos do futuro ou não? Vocês tratam daquela coisa... Nós iniciamos o caráter profissional delas desde já. Desde já. Para você ver que não foi combinado nada do que nós conversamos aqui. As perguntas que você fez foi bem natural, né? E elas já têm a ciência do que elas querem. Você consegue perceber quando a criança está ali, não porque ela quer, mas porque a mãe... Muitas das quer vezes. Ou alguma coisa. Isso acontece muito? Demais. Como é que você se posiciona com relação a isso? Bom, aí entra como que eu te digo? A educação, né? Eu trato com educação, passo para a mãe o que é devido, que a criança não tem um perfil, que o sonho é da mãe e não da filha. Você conversa isso. Infelizmente não é o nosso foco, né? E então ela compreende com uma naturalidade. E eu soube que está tendo, você vai fazer um processo de seleção agora. Sim. Me conta um pouquinho sobre isso, para quem às vezes tem filhos ou filhas que tem interesse em participar nisso. Sim. É uma boa oportunidade para ver se tem, né, o perfil, se tem vocação, se tem... Como é que vai funcionar? Na agência VA Models, tá? Na Avenida do Contorno 1430, na data do dia 30. 30 de maio? Isso. 30 de maio. Às 14 horas. Não adianta, mais nova ou mais velha, a idade tem que ser respeitada, de 5 a 12 anos. 5 a 12 anos. Eu gosto de ressaltar isso, que às vezes chega lá com bebê, e bebê não é muito legal da gente trabalhar. Sei. E o que elas têm que levar? Como que elas têm que ir? Elas já têm que levar alguma coisa? E como eu acabei de dizer, a produção de criança é leve, sem maquiagem, porque mãe tem mania, né? Acha que a menina é uma porcelana. Uma boneca. Uma boneca, exatamente. Não. Bem natural, sem maquiagem, sem produção de cabelo, e levar uma fotinha em tamanho 10 por 15 ou um pouco maior, só para a gente identificar. Né? E aí, então a gente vai fazer essa seletiva e o mais importante, olha que legal, o pessoal que for selecionado pode fazer produção no Rio de Janeiro ou São Paulo, né, em grandes produtoras e emissoras. Vocês têm parcerias com outras agências e que trabalham juntos? Produtoras. Isso, apenas produtoras, a agência só a nossa. Tá. Produtoras e emissoras também. Sei. Assim como a Isabela já participou de alguns também. E me conta, no dia... Porque é a ordem de chegada, eu digo isso porque às vezes vai muita gente, e aí já leva um lanche pro menino, para ficar com água, alguma coisa assim. Então é por ordem de chegada. Por ordem de chegada. E costuma ter que esperar um pouquinho por causa do, né? Por conta da superlotação, né? Sempre tem. Vinícius, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por ter trazido essas duas flores lindas. Vocês são muito lindas, tá, gente? Que bom que vocês gostam do que vocês fazem. Lembra sempre de estudar, não deixar o estudo de lado, tá? E muito obrigada por vocês estarem aqui. Adorei conhecê-las. Eu que agradeço. Tá bom? Obrigada. Oportunidade e em nome delas e dos pais, né? Muito obrigado também. Muito obrigada. Tá a gente bom? vai para um breve... Oi, querida, fala. Muito obrigada. Ah, de nada. A gente vai para um breve intervalo e já a gente está de volta. Revista BH News. Oferecimento Minds, o inglês de verdade.